Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe a nossa vida. Todos nós temos um pai. A gente muitas das vezes gostamos de dizer assim: eu sou filho de fulano, sou filho de Beltrano. A gente tem aquela honra, aquela vontade de dizer: meu pai é isso, meu pai é aquilo, ele trabalha em tal empresa, ele faz isso, ele realiza isso, foi ele que fez isso. Querido, querida, você precisa dizer, você deve dizer quem foi seu pai, quem foi sua mãe. Muitas vezes a gente mostra uma foto: ó, meu pai era isso, meu pai fazia aquilo. Isso é maravilhoso. E a gente precisa ter esse mesmo entusiasmo, essa mesma força de vontade de dizer que somos filhos de Deus. Exatamente, filhos do Senhor, de um pai que nos ama, de um pai que cuida de cada um de nós. Você parou a pensar que muitas das vezes a gente acaba não dizendo? Meus irmãos e minhas irmãs, os nossos lábios, infelizmente, muitas das vezes, têm sido protagonistas de dizer: Deus não me ama. Se Ele me amasse, Ele não deixaria eu viver desse jeito, com essa situação, com essa realidade. E aqui, eu e você precisamos parar, pensar e refletir sobre o Pai que nós temos. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez você me acompanhe, é pai, é mãe. E quando um filho te abandona, como é que você fica? Triste, decepcionado. É assim. A gente dá amor, a gente cuida, a gente zela. Mas vamos reverter a situação agora. Olhe para Deus. Um Deus que cuidou, cuida sempre a cada um de nós. E muitas vezes nós estamos deixando Ele abandonado, ignorado. Que nós possamos, a partir de hoje, olhar para o céu e dizer: lá eu tenho um pai. Um pai que todo momento, todo instante, cuida e zela por mim. Ele está comigo, Ele está contigo. Meus irmãos e minhas irmãs, até aqui o Senhor me zelou, até aqui o Senhor me sustentou. Ele está conosco. São essas palavras que precisam de fato ser proclamada através dos meus lábios, dos nossos lábios. Que nós possamos, a partir de hoje, ser esse filho grato por tudo aquilo que nós temos alcançado. Quantas vitórias, quantas bênçãos, quantas curas, quantas libertações, quantos milagres. É um pai que está lá, sempre a nos esperar, como o filho pródigo. Mesmo tudo que a gente faz, ofende, vai no mundo, peca, meus irmãos. Mas Deus é aquele pai que sempre de braços abertos está estendido por nós. Meus irmãos, Ele não olha o que eu fiz, quanto tempo eu demorei a retornar e reconhecer que Ele é nosso pai, que nos ama. Mas Ele decidiu de fato olhar para mim, olhar para você e dizer: volta, filho, volta, filha. Que nós possamos, a partir de hoje, reconhecer em um Deus que nos ama. Então vamos, a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, de fato, nos aproximar desse Deus e lembrar de forma consciente todos os dias. Nunca vamos deixar perder esse sentimento que a gente tem no céu, um pai. Meus irmãos, que nunca nós vamos substituir o lugar de Deus por outra coisa. Vamos ser esse filho e essa filha grata. Vamos, meu irmão, ser e vamos dar exemplo. Vamos, cada um vamos dar esse passo. Vamos dar e vamos ver esse ensinamento de Padre Pio. Preste atenção, por favor. A segunda máxima que quero que leve sempre gravada em seu espírito é que Deus é nosso Pai. É uma afirmação. Será que eu e você estamos afirmando o que Padre Pio nos orienta? E a gente muitas vezes esquece. Quantas das vezes a gente fala tantas coisas? Quando a gente lembra do Jardim do Éden, quando a gente lembra do Pai misericordioso, quando fala com Abraão, Senhor, se tiver tantas pessoas, Ele vai tolerando, vai aceitando, vai acolhendo. Se tiver pelo menos uma pessoa justa, e Deus vai dizer: sim, Abraão, por causa da sua fé, da sua perseverança. Deus é assim. Nosso Pai é assim. Pai, 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 em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que nós possamos olhar para Jesus e de fato dizer: Pai, Pai, todo dia entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos, a partir de hoje, olhar e ver que tem um Deus que todos os dias Ele quer passear conosco. Ele deseja estar próximo de cada um de nós. Que nós possamos de fato
buscar próximo desse Deus que nos ama. Vamos ver esse segundo ensinamento de Padre Pio. E o que você tem a temer quando é filho de um pai assim, em cuja providência um cabelo nunca cairá de sua cabeça? Não é realmente muito estranho que, sendo filhos de tal pai, tenhamos e possamos ter outro pensamento, além de amá-lo e servi-lo? Que é isso que a gente precisa entender: amar e servir. O povo, quando caminhava para a terra prometida, meus irmãos, chega no meio da vida deles, eles começaram a reclamar e murmurar. Que eu e você não vamos imitar eles, mas que nós possamos, a partir de hoje, ter atitude de fato diferente, melhores. Nós podamos, de fato, olhar para esse Deus e dizer: eu quero, a partir de hoje, ser um bom filho, uma boa filha, e servir e amar. Meus irmãos e minhas irmãs, tomem muito cuidado, que na caminhada da vida a gente pode ser tentado a abrir nossos lábios para reclamar e murmurar aquilo que nós estamos passando. Mas Deus, primeiramente, Ele quis libertar o povo lá do Egito. Meus irmãos, que Deus, Ele quer fazer de tudo para que eu e você, de fato, mude de fato nosso comportamento, defeito de caráter, que de fato nós temos uma vida santa. Então eu entendo que você tem essa consciência que Deus, Ele te ama e Ele quer que você mude. Então, a partir de hoje, vamos servir com alegria. E quando você serve, você tem que entender uma coisa: você precisa viver aquilo que você é chamado. Que nós possamos, a partir de hoje, ter essa consciência. Vamos ver o terceiro ensinamento de Padre Pio. Cuide e governe sua alma e sua família como Ele quer. E não se preocupe, porque se você fizer isso, verá como Jesus cuida de você. Pense em mim, eu pensarei em você, disse Jesus certa vez a Santa Catarina de Sena. E o sábio diz: Pai eterno, sua providência governa tudo. Ver. A gente muitas das vezes gostamos de ver, de olhar, de dizer que só acredita vendo. Quantas coisas você já ouviu de testemunho que Deus fez, Deus realizou, Deus providenciou. Então precisa em mim e você uma atitude de acreditar, de confiar, de deixar o Senhor de fato realizar tudo aquilo que Ele quer fazer em minha vida. Mas basta que a iniciativa comece de dentro de mim, que nós possamos, a partir de hoje, de fato, meu irmão e minha irmã, acreditar na providência dele, que tudo Ele irá providenciar, que tudo de fato nós iremos alcançar, se eu e você tiver a plena consciência e uma fé inabalável de até o fim nos entregar na presença de Deus, de lembrar que nós temos um Pai. E lembre-se, na tristeza, na alegria, na doença e na saúde, na vitória e derrota, que você tem um Pai. Ele nunca está ausente, Ele nunca está distante, mas Ele sempre te ama, Ele sempre quer estar contigo. Deus abençoe.